Bom, boa tarde, gente. É uma alegria muito grande estar nesse evento. Eu tenho um carinho especial, né, pela... Não, na verdade, eu vou iniciar aqui pelo texto. Tenho um carinho muito grande pelos convidados, né, pelos temas. Eu tenho falado muito no Capsis sobre a questão dos ouvidores de vozes. Vou passar tangencialmente aqui. É muito interessante compartilhar certas reflexões, certas provocações, né, a partir das coisas que eu tenho lido, dos percursos que eu tenho trilhado aí. Vou começar, na verdade, a ideia dessa mesa eram 3 pessoas, né? A gente tinha pensado na Michele Cervo, que é uma pesquisadora concluindo o doutorado justamente na questão da gestão autônoma de medicação com crianças e adolescentes, né? Uma pesquisa belíssima, do escrito belíssima, infelizmente por questões pessoais ela não conseguiu vir, mas ela, né, não conseguiu evitar de dividir comigo um texto que eu queria dividir com vocês, com algumas provocações, né? Então, vou tentar ler num tempinho, eu falo meio rápido às vezes, vou tentar falar um pouco mais pausado para trazer as reflexões da Michele, e, na seguida, eu queria trazer as minhas próprias reflexões, algumas provocações a respeito da relação das crianças e adolescentes com os psicofármacos, né? Boa tarde a todos e todas que aqui estão. Gostaria de agradecer à organização do terceiro Fórum Internacional Novas Abordagens de Saúde Mental, aos integrantes da mesa, especialmente ao Ricardo, pela provocação e convite para compor essa mesa e afirmar outros modos de cuidar das crianças e infâncias de hoje. É com alegria que me faço presença aqui hoje, podendo me ocupar e conversar sobre o tema da infância e saúde mental. Tenho aprendido muitos outros sentidos para a palavra presença. Nos fazemos presentes a partir do que podemos afetar, do que pode nos afetar e daquilo que segue movimento em nós. Assim, estarei com vocês neste momento. Espero que nosso diálogo apenas se inicie. Novembro de 2018, pós-eleições presidenciais, um país dividido, direitos sociais e humanos em franco ataque e desmonte. Essas forças têm atravessado nossos corpos de existência. Nos sentimos inseguros, estamos acuados. Aqui falo do lugar de mulher, mãe, branca, classe média, funcionária pública, professora, pesquisadora. E desse lugar, tenho me ocupado a pensar e olhar para as crianças e infâncias de saúde mental. Das tantas inquietações que acompanham, escolhi partilhar com vocês algumas delas. O tema da mesa Medicalização da Infância já aciona o pensamento para formas de diagnosticar e cuidar das crianças nas suas redes e serviços. Problematizamos as formas como as crianças e infâncias vêm sendo o lugar da afirmação dos modos de ser pelos diagnósticos e capturados pela indústria farmacêutica. Pelos modos como nós, enquanto sociedade, temos respondido ao sofrimento infantil. Queremos sempre mais serviços, mais profissionais, mais respostas. Para isso que nos sentimos convocados quando cuidamos de crianças e adolescentes. Vou tentar ser breve para que a minha voz encontre e componha com a voz de vocês. Assim escrevo-lhes a carta. Aos ou às crianceiras de plantão. Por aqui, os dias têm sido de muita reflexão e incertezas. Quando vi o título do evento Novas Abordagens em Saúde Mental, me senti provocada. O que seria novo das abordagens? Ou ainda, o que contém esse novo? O que ele coloca em movimento para a clínica da atenção psicossocial para crianças e jovens? Suspendemos, por hora, uma trama que vem constituindo nosso olhar e escuta para as crianças, a trama do diagnóstico. Falemos de uma infância conhecida e localizada em um tempo histórico não vividos por nós. Nossa criança é Graciliano Ramos, conhecido como grandioso escritor nordestino. Na infância, sentiu no corpo as marcas do chicote do pai e a falta de socorro. A casa escura, triste, habitada também por pessoas tristes, onde, para a criança maltratada, restava criar um mundo perto dos caixões,
coçar pisaduras, engolir soluços, gemer baixinho e brincar com seus próprios gemidos. Essa infância fez com que Graciliano extraísse uma obra, produziu uma outra infância, obra que permitiu saídas para uma vida. A obra Infância de Graciliano Ramos foi publicada em 1945 e segue carregando sua força. A voz que se faz presença nessa obra é uma voz de protesto, que, através da narrativa literária, denuncia vidas precárias que constituem muitas crianças. Os efeitos deste protesto gritam e condenam a tristeza imposta à criança pelo exercício do poder paterno, no caso dessa obra, mas denunciam as diversas formas do poder nos dias atuais. Essa vontade de poder decadente impõe às nossas crianças uma separação do corpo infantil de sua potência de vida, ameaçando o futuro ao mesmo tempo que destrói o que seu corpo pode no presente. O protesto do autor é um grito de liberdade para os corpos infantis, para que haja relações e condições que tornem possível um outro modo de ser criança, o da potência inventiva desses corpos. Uma outra criança, agora, aqui encontra poesia para existir, para nascer sempre outro e dar lugar para a solidão. Encontramos retratos da infância na poesia de Mário Quintana, uma infância que cria a alteridade como única forma de inserção no real, como fazem as crianças quando brincam e fingem ser outros na tentativa de existir no mundo adultocêntrico. Encontra a fragilidade de todo ser humano e as suas memórias a serem apagadas. É possível apagar as memórias? Quintana nos convoca a pensar que a morte está implícita no ato de criação e dela advém a vida. Somente o que morre pode ser transformado, já que o cotidiano muitas vezes mata e o esquecimento traz possibilidade de renovação. Vamos experimentando, através do deslocamento que a poesia dele traz, uma experimentação de linguagem e, assim, de um refazer da identidade através de um tempo não linear. Em O Menino Louco, mostra o quanto o olhar da infância está moldada pela razão, quando diz, nos espelhos deformantes e límpidos, traz a inquietação de um modo de ver atravessado pela norma e o vir a ser criança. Mas esse movimento busca reencontrar o menino cujos olhos se abriam insones como flores no escuro. Não há falta de razão na infância, mas abertura para ir além do real. Quintana, criança aquário, que via a vida de dentro para fora através de um vidro. Quantas crianças aquário encontramos? Penso nas crianças abrigadas, na organização de suas existências entre um dentro de casa, lar, e um fora, entre um dentro da trama de proteção integral e um fora da violação de direitos. O que pode a dimensão do olhar infantil? Ao pedir para ir lá fora para a professora, o menino experimentava a liberdade ao beber o vento azul, nas palavras do Quintana. É sobre ser livre que ele falava. A liberdade tinha um valor maior que a tal segurança. Encontrei muitas crianças que dizem querer ser livres. Infância é possibilidade de ação no presente. E nós, como trabalhadores crianceiros, também construímos o agora e o futuro. A criança tem poder de voo, se lança para o desconhecido em um delicioso voo. Por que poesia? Porque os poetas acreditam que é preciso sair de si mesmo para entrar em sintonia com tudo que há no mundo. Precisamos nos misturar à pluralidade de formas de existência. A arte nos ajuda a sentir e experimentar o que muitas vezes não conseguimos nomear. O que pode nosso presente? Quem é a criança e infância da saúde mental brasileira? Essas infâncias retratadas pelos poetas que aqui trouxe tocam a memória das várias infâncias e crianças que ajudamos a produzir com as políticas públicas brasileiras. Inventamos formas de universalizar direitos, inventamos modos de cuidar, criamos direitos, apostamos na força coletiva,
criamos política pública de saúde mental de base comunitária, antimanicomial, multiprofissional, despatologizante. Efetivamos uma política nos territórios, aprendendo a habitá-los em suas diferenças. Hoje carregamos no nosso corpo a experiência de afirmação de direitos das crianças, da reforma psiquiátrica, do cuidado em liberdade, na afirmação de vidas no território, da aposta na construção de sentidos coletivos. Busquemos no cuidado de crianças e jovens a garantia de uma utopia ativa, como nos diz Maria Cristina Vicentim. A utopia ativa é o modo de trabalhar marcado por uma aposta que nos faz desejar e sustentar uma singularidade que chamamos infância. Isto é, trata-se de uma atitude ético-política de aliança com o criançar, em dois sentidos. De desmanchamento de tudo o que é descriançável e outro na produção do criançar. E ela segue explicando o que é descriançável. O descriançável só existe no panorama das relações contemporâneas quando estas produzem um empobrecimento ou mesmo sufocamento dos processos de abertura, acolhimento e invenção de territórios com crianças e jovens. Para criançar, são necessárias pelo menos 3 regras: a regra da delicadeza, a regra do bilinguismo e a terceira regra da análise crítica da colonização da infância. Primeira, regra da delicadeza. É a necessidade do terapeuta cuidador lançar-se num fazer junto, fazer com. A delicadeza acontece quando não há sobrecodificação e sobreposição de saberes. Segunda regra é a regra do bilinguismo, sobre a diferença da posição de quem fala, a confusão de línguas adulto-criança, sobre como conjugar 2 sistemas de linguagem, da capacidade de dizer-se de modos distintos e não homogêneos. A terceira regra é a regra da descolonização da infância. Devemos reinventar os modos como compreendemos as crianças e infâncias, produzir uma escuta onde a produção de infâncias está inseparável da produção da raça, do gênero, da classe social, dos territórios de vida. Descolonizar o olhar para ver a infância. Recusemos a noção de déficit, que ainda percorre e está presente nos modos de cuidar da saúde mental das crianças. Transformemos a lógica adultocêntrica para compreender as lógicas sociais, subjetivas que os circunscrevem e da qual somos parte. Combater as lógicas descriançáveis, como nos aponta Maria Cristina. E qual seria o novo hoje? Penso que é afirmar e reinventar esses lugares que ocupamos no lugar de crianças e adolescentes. Nos inundemos com as palavras das crianças, nos alimentemos de sua voz, ocupemos territórios, construamos rede, afirmemos a existência de serviços no devir infância, construindo um outro paradigma de cuidado, ou melhor, afirmando em sua radicalidade o modo de cuidar psicossocial. Enfraquecer, aniquilar um paradigma atual que pensa e cola as multiplicidades das infâncias e das crianças e suas formas de existir em diagnósticos e medicamentos. Vamos reformar o nosso olhar para a infância, descolonizando nossos modos de ver, assim como a esperança de Mário Quintana. E aí ela traz um poema do Mário Quintana chamado Esperança. Lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. Em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha dos olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho para que não se esqueçam: Esperança. Mário Quintana lançou a Esperança do 12º andar.
assim como ele que brinca com a morte, para nos mostrar que da perda do referencial de identidade pode nascer a esperança. Assim como a infância é a necessidade de desconhecido e a sensação de perda do mundo, um outro sentido de memória, a de que o presente se faz eterno. Sentimos também a quebra da esperança, mas ela torna possível o recomeço. Esse recomeço, a partir da demolição de um modelo. Temos a sensação de perda do referencial que afirma nosso fazer antimanicomial e psicossocial, presente na política de saúde mental infanto-juvenil, naquilo que chamamos clínica da atenção psicossocial. O ressuscitar da esperança é um convite à luta, afirmar que o novo é radicalizar na ética do cuidado o que já fazia parte da vizinhança da atenção da saúde mental. É seguir despatologizando, é seguir desmedicalizando, é seguir descolonizando, é descobrir na iminente perda dos direitos uma forma de afirmar a vida. Essa é a aposta que tenho acreditado, ampliar nossa capacidade de pensar, ver e se relacionar com a infância, fazendo juntos. Por menos crianças aquário e mais crianças pássaros. Afinal, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço, Michele. Sem fio? Tá. Ai, gente, é injusto, assim, né? É um texto belíssimo. Eu estou surpresa, ela acabou de me mandar o texto, acabei de abrir aqui, não é? Foi surpresa para todo mundo, assim, se a gente puder fazer, eu posso transmitir o grande agradecimento de compartilhar essas reflexões tão ricas e tão provocadoras, né? Não sei como é que fica para a Marina, mas para mim é injusto, né? Porque eu vou confessar que eu vou fazer uma fala mais, eu não vou dizer chata, né? É injusto comigo dizer que é chata, né? Senão eu não teria preparado a fala. Mas não é tão carregada de poesia, talvez é mais pragmática, mas eu vou tentar ser igualmente, ou um pouco mais provocador nas minhas reflexões. Então, eu sou o Ricardo, eu trabalho como psiquiatra na infância e adolescência no CAPCI de Novo Hamburgo, há 10 anos, estou cronificando lá. Sou professor da faculdade da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, na Faculdade de Psicologia, há 3 anos. E eu tenho pensado muito, o tema da medicalização, dos enfrentamentos dos processos de medicalização, tem me acompanhado aí há uns 12, 13 anos. E a gente sempre vai sentindo que vai amadurecendo e a gente vai fazendo percursos que eu queria dividir com vocês. Vou levantar. Você me empresta? Claro. Fico mais... Oi? Ah, tá. Acho que eu fico um pouco mais à vontade, consigo caminhar. Queria começar, então, com essa certa provocação. Na verdade, é um cartunzinho do lugar comum, né? É bem um lugar comum da crítica da Rita Lee aí, mas é interessante como disparador esse cartoon onde a pessoa vai levar a criança, aí a família vai levar a criança e fala: eles não podem correr e brincar para que se tornem um dos nossos. E a nossa ideia aqui, nosso percurso é como é que a gente problematiza as portas de entrada e aí como é que a gente vai inventando portas de saída, né, das medicações. E vamos começar com essa pergunta: de onde vem a demanda e quem abre as portas? Vamos carregar com a gente essa pergunta. Vamos trazer uma série de perguntas aí. E eu vou começar, na verdade, eu vou propor que três portas preferenciais dos circuitos de medicação para as crianças e adolescentes. Eu não sei se são as únicas, acho que tem várias outras, mas essas 3 têm sido muito visíveis e têm sido muito tematizadas. Eu escutei essa frase, apesar de ser psiquiatra há mais de 10 anos, eu escutei essa frase tem 1 ano e pouco, e ela é de uma síntese absurda, né, do que rola nas redes. O neuro medica e o psiquiatra ajusta. Né? Eu achei interessantíssimo, e como eu consigo trazer isso em um dado mais empírico. Essa é uma produção da minha dissertação no mestrado, onde eu interroguei a constituição da demanda para a neurologia a partir da educação.
né? É o que eu chamo aqui de medicamentalização dos descabentes. Né? Então, ali as ideias que eu vou levantando na dissertação que são remetidos ao neurologista as crianças descabentes. Eu não vou usar o termo hiperativa, não vou usar o termo crianças desobedientes, não, são crianças que não cabem na escola. Né? E esse dado é muito interessante, eu fiz um levantamento das crianças que foram encaminhadas à neurologia no segundo semestre de 2015. Está ficando velho já esse dado, né? E o destaque que eu quero dar é o seguinte: os encaminhamentos por questões educacionais superam numericamente os encaminhamentos por epilepsias e convulsões. Né? E é interessante porque a questão do TDAH não é a mais prevalente. A gente poderia supor, nossa, os professores estão diagnosticando TDAH. Não é, ou não é preferencialmente isso. É um tema mais vago. E o meu trabalho foi conversar com professores, na verdade, professores que haviam escrito um documento que estavam anexos aos encaminhamentos para a neurologia. Eu fui escutar eles, vem cá, o que tu imagina? Assim, foi uma pergunta de boa mesmo, não era tão provocativo, não, né? Meio mais no lugar de pesquisador. Assim. Que hipóteses vocês levantam para pedir ajuda para a neurologia? A primeira hipótese, talvez que pareça mais intuitiva, uma expectativa por medicações e exames, ela parece vaga. Dúvidas, talvez ali o exame possa ser interessante, quem sabe uma medicação. Então, o tema é um eixo meio vacilante aí. O outro tema também é aquilo que transborda das possibilidades escolares. Eu acho que o neuro vai me dar um retorno para trabalhar em sala de aula. Oi? Não entendi. Né? Ampliar as possibilidades para essa área, a não ser que o neuro tenha feito magistério, sei lá, né? Eu acho que a experiência de sala de aula é de uma intensidade de especificidades que a gente não pode desconsiderar. Mas o eixo de debate que me chama mais a atenção em todas as falas apareceu em algum momento isso, essa intervenção sobre as famílias a partir da autoridade médica. Né? Eu construí aqui o que eu chamo de mosaico de vozes, né? Costurando uma coxa de retalho dessas vozes, onde vai aparecer coisas, faltou estímulo ali, o pai ausente, a família vai entender que tem um médico e talvez os pais se conscientizassem. Então, se há um tema marcado na fala dos professores, ou desses professores que encaminham para a neurologia, está a inferência sobre a vida das famílias. Então, um pouco, para mim, vou dizer que foi uma certa decepção, porque eu entrei em pesquisa com a expectativa de que os professores queriam saber sobre neurociências. Esse não é o assunto principal deles, não. Então, é estranho, eu queria dividir esse dado estranho, de que os encaminhamentos para a neurologia, que é uma porta importante de entrada das crianças no psicofármacos, tem a ver, ou quer dizer, a gente pode ler isso pelas lentes Foucaultianas de exercício do poder sobre as famílias, gestão sobre os modos de viver a vida. Uma outra porta de entrada privilegiada, e aqui eu faço uma grande provocação, e eu estou muito feliz de estar falando isso. Aliás, é um privilégio estar nesse evento falando, quando eu estou aqui, o pessoal falando de ouvidores, de vozes, né? Com o que eu faço da provocação de vozes de comando. Vozes de comando, eu vou me permitir dizer que é um chavão. É uma palavra de ordem. E a minha ironia é o seguinte: as vozes de comando ordenam alguns profissionais. Não faça nada, encaminhe ao psiquiatra. Isso é sintoma de esquizofrenia. Tá? Quem está escutando vozes, ou essas vozes aqui, são extremamente ensurdecedoras, insistentes.
nos adolescentes que ouvem vozes. Direto. Tá? E eu queria trazer aqui uma reflexão, para mim, belíssima. O Fernando Tenório, que é um psicanalista do Rio de Janeiro, que tem um texto belíssimo chamado A Clínica da Reforma, sobre a reforma psiquiátrica, onde ele divide com a gente, a Michele falando belamente aí da reforma psiquiátrica, da clínica antimanicomial, o que o Tenório fala para a gente é que o modelo manicomial não tem a ver com hospital, mas ele é sintomatológico, porque ele foca no silenciamento do sintoma. Então, sempre que na clínica a gente está operando, preocupado com um sintoma e construindo projeto terapêutico para silenciar o sintoma, estamos no modelo manicomial. Né? Então, a fala do paciente, aquilo que se oferece, serve apenas para você reconhecer sintomas, inventariar eles e determinar a conduta, que já é a conduta do livro. Tratamento da esquizofrenia é neurolépticos, etc., etc., e o tratamento se reduz ao monitoramento de sintomas e manejo da medicação. Tá? Então, se a gente está falando de ouvir vozes, esse evento é o lugar privilegiado, hoje em Porto Alegre. Tá? Então, vamos ouvir as vozes do Ricardinho aqui também. É o seguinte, vamos descolar, quer dizer, não vou ser o primeiro nem o último a falar isso, a questão do ouvir vozes, da questão da esquizofrenia e de sintomas psicóticos, e que a gente precisa arrancar as vozes na martelada. Ok? Beleza. O terceiro, e eu acho que é um tema... Quer dizer, eu vou dizer um pouco do meu olhar, do meu panorama, é o que eu vou chamar de medicamentalização dos desesperos. Tenho conversado bastante sobre isso. Acho que houve um fenômeno marcador, aí, há uns anos atrás, chamado baleia azul. Que fenômeno? Aliás, dois fenômenos, um chamado baleia azul e o outro, os 13 porquês. Né? Então, tem o tema da morte, do suicídio, dos cortes, está capturado, em parte, pela dimensão do espetáculo. Né? Seria injusto dizer que é mero espetáculo, mas há uma visibilidade interessante, né, nesse tema. E, de novo, eu vou fazer a provocação com os chavões. Risco de suicídio, ideação suicida, intenção, planos. E muitos trabalhadores da rede usam essas palavras escorrendo da boca. Assim. O que acontece é que elas disparam uma série de automatismo. A automutilação é igual a ideação suicida, que é igual a depressão, que é igual a antidepressivos. Tentativa de suicídio é igual a depressão grave, é igual a lítio, mais risperidona, mais antidepressivos. Escorre dos carimbos. Ok? E, né, a grande dificuldade dos profissionais de acolher isso como produção de subjetividade ou produção de identificação com os pares. E aqui é interessante também, coloquei, aliás, em novembro de 2018, é um barato falar essa palavra, lugar torturador, que é uma expressão cunhada pelo maravilhoso do Emerson Merri. Né? E o Emerson Merri diz o que o torturador faz. O torturador obriga você a dizer aquilo que ele quer ouvir. Não é? O torturador não quer te matar, senão ia ser um assassino. Ele não é um assassino. Ele vai te fazer falar aquilo que ele quer ouvir. E, muitas vezes, construímos lugares torturadores na saúde, onde alguns usuários vão dizer aquilo que a gente quer ouvir. Tá? É difícil. E, às vezes, né, certas falas, certos posicionamentos complicados. Vou trazer um dado aí, né, falando sobre as portas de entrada de antidepressivos, um dado estarrecedor, um texto que eu li há um mês e pouquinho, que ainda está me incomodando muito. Sabe, quer que desenhe? Eu vou desenhar para vocês. Que o levantamento de 2002 a 2013 da relação entre prescrição de antidepressivos e taxa de suicídio.
onde é que a gente está colocando os nossos adolescentes que falam sobre morte e cortam o corpo. Faixa etária de 10 a 14 meninos, 10 a 14 meninos, de 20 a 24. Eu acho que tem alguma relação, né? Eu acho. É interessante porque essa queda aqui tem a ver ali com em 2004, houve um boom nos Estados Unidos de suicídios induzidos por adolescentes. Aí o FDA, o órgão regulador, colocou um alerta durante um tempo. Caiu o suicídio. Aí, que legal. Depois liberou geral. Tá, vamos... Queria dividir essa reflexão. Tem um texto lindíssimo da Ana Marta Loboski, a dama de paixão, ela, que ela fala sobre as meninas que se cortam. Ela fez esse texto agora no 8 de março. Né? E a gente vai correr esses dois riscos. O risco da recusa, isso está se fazendo, né, sei lá, cena, né, são falsos problemas, esse é um risco. Ou o risco do alarme. Somos capturados e tememos o risco de suicídio. Né? E aí a gente vai acionar todos os pesados dispositivos da medicalização e da institucionalização. Né? E aí ela faz assim, a Ana Marta é linda de morrer. A menina chora, a gente não chora, a menina pede remédio, a gente não dá, e a menina pede palavras, a gente vai oferecendo palavras, ela ameaça e a gente se cala, e a gente sustenta lugares, né, e oferece uma escuta, oferece contorno à experiência do desespero. Eu tenho aproximado suicídio, não de depressão, mas de desespero. Se mata quem está desesperado. Como é que a gente cuida do desespero? A gente não tem uma medicação chamada antidesesperadora. Ok? Antidesesperal, não temos, Vera. Então, somos nós. Tá? Nossos ouvidos, emprestamos nossos corpos e ouvidos ao desespero. Tem uma coisa interessantíssima para dividir com vocês, um achado, engraçado, eu gosto das pessoas, a gente vai convidando elas para conversar, né? Essa provocação assim, abre de sésamo, é um achado da Mariana Pandi, doutoranda, que foi na tese de doutorado dela. Tem todo esse debate, é o neuro que prescreve mais, é o psiquiatra, e ela coloca que esse debate é inútil, né? Quer dizer, quem está colocando sou eu. Mas o achado dela é: a taxa de prescrição tem mais a ver com o profissional que está sozinho. Ok? Se o profissional está num lugar onde ele não tem uma equipe junto dele, a chance dele prescrever é maior. Então, quando a gente encaminha para um cara que está num ambulatório e não tem uma equipe, ou a gente não se coloca para dividir a reflexão com ele, a chance de se abrir a porta é inumeramente maior. Onde a gente vai encontrar os neurologistas, em sua maioria, em ambulatórios isolados. Né? E vou trazer aqui a imagem, também, tudo, super novembro de 2018, isso, a imagem do Tropa de Elite 2, né? Acho que vocês devem ter assistido, quando o Capitão Nascimento está na Assembleia Legislativa do Rio, e ele fala o seguinte: quando tem um policial numa ação que ele dá um tiro, são várias mãos que puxam o gatilho. Quando se carimba a receita de um psicofármaco de uma criança, são várias mãos que apertam o carimbo. Então, assim, vamos se desiludir dessas cenas lineares de que a decisão se toma na consulta. Eu já presenciei muitas cenas onde, antes de se entrar na sala, a decisão já estava tomada e não era necessariamente por mim. Eu poderia resistir, mas em poucos dias apareceria uma outra pessoa para carimbar essa receita. Tá? Então, o quanto as redes produzem essas decisões. Essas decisões não são tomadas por médicos malvadões. É mais embaixo o buraco. Tá? O que a gente tem feito? Em Novo Hamburgo, a gente tem um diálogo legal com a Secretaria de Educação. A equipe da Secretaria do Psicossocial de Novo Hamburgo é uma mediadora, então, esse fluxo escola, CAPSI,
é mediado pela SMED. Então, às vezes, eles tentam, né, falam assim, você já conversou com a Secretaria de Educação? Não. Você se importa? Né? Porque eles têm uma visão da rede, eles têm leituras dentro do campo da educação mais pertinentes. Essa foi uma combinação legal. Assim. As experiências micropolíticas, o quanto tem sido enriquecedor para a gente no Novo Hamburgo, sentar com as escolas, sentar com o Conselho Tutelar, né, sentar com o CRAS, com a APAE, às vezes, fica bastante tenso, né, e construir resistência de pressão pela prescrição em cada encontro. E é difícil, a gente mata um leão por dia, e eu estou falando a gente, né, que eu me sinto muito abraçado pela equipe, a equipe banca isso junto comigo, né, e é difícil. E a gente tem aí uma série de impasses na continuidade a partir do hospital. O adolescente que tentou o suicídio, bateu no hospital, sai com prescrição. Não tem jeito. E aí, né? Reze para sair, também estou meio finalizando aqui, falar, tive a grande alegria, a grande honra de Novo Hamburgo, eu meio caí de paraquedas, nem sabia que eu estava indo fazer direito, né? A pesquisa da gestão autônoma da medicação, né? Que trabalha, né, uma estratégia do Quebec, né, que foi adaptada para a realidade brasileira, né, também encarnada num guia, mas eu tenho falado mais de uma ética da gestão autônoma de medicação. O guia é um objeto morto, né, e que ele trabalha a partir dessa premissa: eu sou uma pessoa, não sou uma doença, e tem passos para ajudar. Na verdade, o guia foi construído para usuários adultos, né, com passos para ajudar as pessoas que tomam medicação a compartilhar as decisões a respeito desses psicofármacos. Como que a gente consegue fazer incidências sobre a cena blindada das consultas? É a capinha do guia, vocês vão encontrar, é um tema riquíssimo aí. Estou indo, se Deus quiser, para o doutorado para debater meio que isso aqui, que eu vou chamar de um GAN crianceiro. Né? Eu adorei que a Cecília é a filha da Michele, né? A Michele já falou bastante de trabalhador crianceiro. A gente vai precisar inventar metodologias para construir com adolescentes empoderamento e portas de saída da medicação, porque não se trata só desse louco aqui dizer você não vai tomar mais remédio. Tem 10 anos que eu estou tomando na cabeça disso. Assim, né? Então, são estratégias complexas de destecer redes. A gente fez um experimento, uma vivência interessante, né? Onde uma dinâmica de dupla. No primeiro momento, a pessoa estava vendada, e o outro, que não estava vendado, dizia tudo o que ela tinha que fazer. Anda, a pessoa não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Dá 5 passos para frente, levanta a mão, etc. Nessa experiência de submissão. E, no outro momento, a pessoa vendada decidia o que ela queria fazer. E o outro só podia responder sim ou não. Eu quero ir ali botar a mão naquele computador. Eu ando para a direita? Não. Eu ando para trás? Não. Eu ando para frente? Sim. Posso continuar? Não. Entendem? Eu ainda estou com venda, mas eu estou guiando o processo. O outro tem um recurso que eu não tenho, mas ele é o meu auxiliar. A ideia é que a gente possa pensar diferentes modos de autonomia. Muito aqui ainda, né, durante o percurso que a gente fez com o grupo lá. O grupo não teve duração muito longa. 2 adolescentes fazendo perícia para o BPC e ainda, gente, a ideia da periculosidade. Olha, seu filho é interditado? Não? Bom, você precisa interditar, né? Porque não sabe, se ele matar alguém, ele pode ser preso, né? Então, ainda essas marcas difíceis. E como é que a gente foi produzindo alguns deslocamentos, algumas fraturas nesse processo. E, para terminar, como é que a gente pensa essa ética, GAN, na desmedicamentalização? Palavra difícil, né?
A gente vai reinventando as práticas. Tem uma coisa interessantíssima, os remédios do hospital. Muitos adolescentes, muitas crianças falam os remédios indiferenciados. E esse convite para que eles ganhem nomes e funções. O azul, eu estranho quando eu tomo o azul, o vermelho me dá muito sono, esse branco aqui, não sei o quê. Né? Então, se apropriando realmente. A medicação não é só um objeto de submissão aos pais ou ao médico, ok? Decisões e planos compartilhados. Tem muito a porta dos desesperados aí. Eu tenho que perguntar para os adolescentes, você tem uma ideia até quando você quer tomar? E aí um barato assim, até eu melhorar. Né? Aí 5 minutos, não, mas eu estou bem. Né? Então, vamos construir um plano pragmático? Né? Você tem alguma data em mente? Não, não tenho. Mês que vem você pensa, então, construir com eles planos. Eu acho que é riquíssimo. Às vezes os planos dão errado mesmo. Às vezes, no outro mês, ele fica bravo com a mãe, para o remédio. Mas a gente pensando nesses processos. Outra estratégia dificílima, esvaziar o assunto. Bem aquilo que o Tenório falava. A gente não pode produzir uma clínica de monitoramento de sintomas. A gente está na lógica manicomial. O medicamento pode estar presente. Preciso beber uma aguinha. Ele pode estar presente, mas ele não pode ser o assunto central. Teve uma adolescente gravíssima lá que a gente acompanhou, que eu precisei ser até meio indelicado. Tem um minutinho? Tenho, né? 30 segundos eu tenho, né? Tá. Eu tive que ser indelicado. Foi uma situação onde me colocaram no grupo de WhatsApp que eu não consegui dizer não. Sabe quando te pega no contrapé, assim? Deve acontecer com todo mundo, assim, né? A pessoa te pergunta de um jeito que você não dá para dizer não. Posso te botei no grupo, bem isso mesmo. E era um grupo sobre, né, das pessoas envolvidas nessa menina. Eu tinha atendido a menina. Sei lá, 2 horas depois, a psicóloga do abrigo mandou, oi, gente, o doutor Ricardo alterou as medicações, tá. Aí eu chamei ela no privado e falei, fulana, não vai funcionar isso aqui. Esse não é o nosso assunto. Não é monopólio, não. Mas, eu falei, se o nosso trabalho for monitorar se o remédio funcionou ou não, a gente está tudo lascado. E funcionou. Teve uma coisa que aconteceu curiosa, né? Agora eu vi ela essa semana. Ela tomando a mesma dose, e doses altas de neurolépticos desde o início do ano, agora ela começou a apresentar um efeito indesejado, que é secreção de leite na mama. Que estranho, né? Não houve alteração de dose, mas a leitura que a gente faz é que outras coisas se organizaram e o remédio pode funcionar. Até então, tinha tanta coisa acontecendo que não tinha espaço para o corpo para responder esse psicofármaco. Né? Fiquei pensando nisso. Assim, ela estava bem humorada, ela que me dava uns fora, assim, meio durona, às vezes estava rindo. Assim, foi interessantíssimo. E aí, né, parece que, entre aspas, o remédio parece que fica mais forte. Queria dividir um pouquinho com essas impressões todo esse trabalho de negociando impasses, enfrentando pressões e, bem à vontade aqui, como é que a gente desantipsicodiza, e como é difícil, gente, como tem, por favor, multipliquem essa ideia, essa lógica dos ouvidores de vozes, porque tem muitos parceiros ainda que insistem que o lugar privilegiado de quem ouve vozes é no consultório do psiquiatra. Valeu? Obrigado a conversa. E vamos tocar. E agora eu passo a fala para a Marina. Acho que funciona aqui, né? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Marina. Eu estou aqui, alegre de estar aqui, mas meio nervosa, porque eu estou numa baita responsabilidade, porque quem tinha sido convidada era a professora Sandra Torossian, e ela não pôde estar, então ela passou o convite para a equipe da Casa dos Cataventos, e assim eu vim parar aqui. Então, além de estar representando a professora Sandra, eu estou representando a equipe da Casa dos Cataventos.
Então, vamos ver o que vai ser possível falar aqui. Você não está sozinha, né? A gente está aqui. Mas é isso, eu estou falando em nome de um coletivo que é de uma equipe de trabalho. E o que eu vou compartilhar aqui um pouco, assim, acho que depois da fala do Ricardo e da Michele, aumenta um pouco o nervosismo, que é bom, vou contar aqui de uma experiência de trabalho, que é a experiência da Casa dos Cataventos. Antes de começar, assim, eu só vou falar uma coisa que eu acho que um pouco nisso que o Ricardo falou, disso de escolher silenciar os sintomas, um pouco contradições da vida. Eu, sabendo que eu fico muito nervosa e que o nervosismo atrapalha a minha fala, eu tomei um remédio para estar mais tranquila aqui. Toma cerveja. Mas é isso. Toma cerveja. Eu escolhi silenciar, mas eu sei do que o nervosismo responde. Para mim, falar em público ainda é encarar um tranco que eu espero que daqui a uns anos, com muito trabalho de elaboração, análise, experimentações, isso seja um pouco mais tranquilo. E daí eu comecei a pensar, estou numa mesa sobre medicalização da infância e me medicalizei. Acho que a questão não é essa, a questão é quando a medicalização é o principal recurso, ou o único recurso. E daí eu fiquei pensando na seguinte pergunta, assim, que acho que é um pouco, compartilhando a experiência da Casa dos Cataventos, a pergunta para a gente pensar, que é o que a gente diz para as crianças, o que a gente está dizendo, quando a gente oferece a medicalização como o primeiro, em muitos casos, o único recurso para resolver os impasses da vida. Que mundo é esse que a gente está construindo junto com a infância? Assim? Quando, é isso, assim, a gente está dizendo que certas coisas não se pode falar, certas coisas as pessoas não podem sentir, certas coisas não se pode viver. Bom, e eu vou falar aqui de uma experiência de cuidado à infância e adolescência que faz outra aposta de outros modos de cuidar da infância e da adolescência, que é a Casa dos Cataventos. Eu organizei a fala em 2 pontos. Assim, o primeiro ponto, que é contar um pouco dessa experiência e da nossa aposta na palavra e no brincar, e depois eu vou trazer 2 casos que, um pouco pensando no que eu ia falar, eu lembrei desses casos e do que foi se construindo e foi sendo possível na aposta que a gente faz lança mão. Bom, a Casa dos Cataventos ele é um projeto de extensão universitária da URGS em parceria com o Instituto APOA, que é a Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que existe desde 2011. Em 2011, aconteceu um curso de extensão na URGS, organizado por 2 professoras do Departamento de Psicanálise, a professora Ana Gageiro e a professora Sandra Torossian, para estudar a experiência da Casa da Árvore. Que a Casa dos Cataventos ela surge inspirada em 2 projetos de atenção à infância, que um é a Maison Verte, que é da Françoise Doutot, uma psicanalista francesa, que na década de 70 e 80 ela inventou um espaço de cuidado à primeira infância que era para ser antes da creche. Que as crianças na França elas entram muito cedo na escola, então era para 0 a 2 anos, para uma primeira socialização. E a doutora ela entende a criança enquanto um sujeito de desejo de linguagem, e ela tem uma ideia muito bonita, que é que as crianças elas são sujeitos em estado de infância. Ela escolhe não usar criança, adulto, porque ela acha que isso produz uma visão muito adultocêntrica. Então, ela diz os pequenos e os grandes, considerando que a criança tem direito à sua história desde o seu nascimento e que, se fala com crianças e não sobre crianças. Então, assim, a Maison Verte é um espaço sustentado por psicanalistas que estão lá para acolher quem chega. E daí, inspirados na Maison Verte, na década de 90, surgiu no Rio a Casa da Árvore, nas favelas cariocas, que levou a inspiração da Doutot para os espaços onde a violência torce o pescoço das palavras. E a Casa da Árvore tem um livro relatando essa experiência, e em 2011 se estudou a experiência desse livro, e então se decidiu criar a Casa dos Cataventos. A Michele trouxe um pouco de poesia, e o nome Casa dos Cataventos ele surge um pouco em homenagem às casas que inspiraram o projeto, e o Cataventos é uma homenagem à vila em que a Casa dos Cataventos fez a sua morada, que é na Vila São Pedro, também conhecida como Cachorro Sentado, em frente a Bourbon Ipiranga, que é uma vila de catadores de lixo, e também no Mário Quintana, no poema A Rua dos Cataventos, um pouco apostando na delicadeza e na poesia e no efeito que isso poderia produzir na infância. Então, assim, a Casa dos Cataventos é um lugar para brincar, conversar e contar histórias. É isso que a gente faz lá.
algumas vezes por semana, uma equipe de trabalho, é sempre coletivo, é sempre uma equipe de no mínimo 4 pessoas, que vai até a comunidade, num espaço físico cedido pela Associação de Moradores, e a gente está lá para acolher quem nos procura, nessa proposta de que ali a gente brinca, a gente conversa e a gente conta histórias. E é um espaço de acolhimento à vida comum, em qualquer um pode chegar e falar sobre as suas questões, sobre o que está se passando. E a gente entende que, para fazer um trabalho assim, e naquele espaço, assim, a gente precisa de uma rede. Assim, a Casa dos Cataventos ela surge muito articulada com a rede de assistência social de Porto Alegre, porque a discussão que levou ao curso de extensão ele surgiu dentro de um GT, dentro da FASC, de Psicanálise e Saúde Mental. E daí, desde o início, a gente conta com parceiros que participavam, que eram trabalhadores da rede de assistência. E, também entendendo que, essa intervenção que é coletiva, que para algumas pessoas é isso, vai uma vez, vai duas, tem crianças que frequentam uma vez quando não foi para a escola, ou só durante o verão, tem crianças que vão todos os turnos que não estão na escola, entendendo que algumas situações é isso, algumas pessoas vão recorrer ao espaço quando estão a fim de brincar, contar histórias, conversar com alguma de nós. Outras pessoas, precisam, outras crianças, adolescentes, precisam de um acompanhamento mais singular. Dali aparecem questões que a gente vê que a gente não dá conta, e nisso a gente vai costurando na rede o que é possível fazer, assim, compartilhando essa situação. Hoje a gente conta, e tem algo que assim, a Casa dos Cataventos ela não é a replicação de uma experiência, ela não é a Casa da Árvore, não é a Maison Verte, a gente diz que é um experimento, assim, ou esses dias a gente até brincou que é a clínica experimental da Casa dos Cataventos, no sentido de que as fronteiras da nossa intervenção elas vão se movimentando a partir do que a gente escuta e de uma escuta territorial. Então, assim, a gente começou com o turno de brincadeiras, que a gente chamava de brincar livre, assim, que é isso, assim, as crianças chegam, podem vir acompanhadas ou não. Isso foi até uma coisa que movimentou, assim, porque a Maison Verte, a doutor só aceitava crianças acompanhadas dos pais ou cuidadores. Só que, na realidade brasileira, a gente sabe, ainda mais em comunidades, em favelas, que as crianças cuidam de outras crianças, os adultos estão muito ocupados com outras questões, e nem sempre é possível. Então, as crianças, muitas vezes, vêm desacompanhadas. Quem cuida é o irmão mais velho, que, às vezes, vem cuidar de um menor. Então, essa regra de que tem que ter um adulto não necessariamente vale. A gente sempre faz o convite, mas... E daí, assim, foi movimentando no sentido que hoje a gente conta com um turno de brincadeiras, um turno de contação de histórias, trabalhando com a contação de histórias como modo de intervir em algumas questões, de oferecer a narrativa para poder se brincar com a narrativa. Ao longo do tempo que a Casa dos Cataventos inicialmente surge como um espaço para crianças de 0 a 12 anos, algumas crianças estavam crescendo e um pouco se havendo com as questões da adolescência e com o não espaço para adolescer naquele território, assim, ou se é criança ou se é adulto, a gente acabou produzindo, um pouco por uma intervenção de uma residente, um espaço para os adolescentes, que é um espaço intermediário. Quem está fazendo 11 anos pode começar a frequentar e ir fazendo essa passagem entre a infância e a adolescência. A capoeira, que iniciou em 2015, e a TES. Algumas situações acabaram se transformando em acompanhamentos terapêuticos. Teve uma situação de uma mãe que frequentava com um bebê que tinha uma questão de desenvolvimento e que a gente viu que aquilo precisava ir para um acompanhamento de estimulação precoce, mas a mãe não conseguia sustentar a ida sozinha, então se articulou um AT para permitir essa circulação na cidade, esse acompanhamento, por exemplo. E assim, a nossa composição de equipe, hoje a gente é uma equipe formada majoritariamente psicólogos e psicanalistas, é campo de estágio e da residência em saúde mental coletiva da URGS. A nossa aposta na Casa dos Cataventos é na palavra e no brincar, assim, um pouco na ideia de que os impasses da vida eles possam ser falados e brincados, e não necessariamente medicalizados, patologizados, diagnosticados, mas que possam ser falados, narrados. E a gente entende que brincar é experimentar modos possíveis de se colocar no mundo, né? Brincando, a criança faz IC, e assim vai ensaiando e produzindo diferentes respostas à família, à escola, à sociedade, e vai inventando possíveis e impossíveis na sua trajetória, assim, de modos de lançar-se no mundo, né?
O brincar ele vai autorizando a criança a se colocar. A criança se apropria das suas vivências, não fica numa posição passiva, né? Brincar é algo ativo. E tem algo interessante no brincar, que as crianças elas produzem se produz respostas de forma ficcional. Então é algo que, bom, assim, vai produzindo respostas sem necessariamente ter que lidar com a consequência daquele ato, porque é uma resposta no e se. Bom, brincando, e se isso acontece? Não tem necessariamente uma responsabilidade implicada nesse ato. E tem algo que, bom, brincar é construir recursos simbólicos e, brincando, as crianças elaboram, porque brincar é atravessar os conflitos, a criança brinca a partir do que ela vive. Então, é bom poder trabalhar nos conflitos, elaborar. Por exemplo, as crianças muito brincam de polícia e ladrão, que dentro da comunidade, a brincadeira de polícia e ladrão é uma brincadeira, muitas vezes, de prender e torturar. Então, assim, ali a gente tem um espaço em que se acolhe essa brincadeira, que os adultos que estão ali para sustentar, que ali a Casa dos Cataventos, uma coisa que diz, a Casa dos Cataventos é um lugar para brincar, conversar e contar histórias. A gente não pode se machucar aqui. É só isso que precisa existir para a gente estar aqui. Então, assim, as crianças vão brincando, sabe? A gente se deu conta há muito pouco tempo que a brincadeira, às vezes, que ela era numa repetição, assim, que não tinha muita saída. Às vezes, a gente tentava colocar um advogado, daí para as crianças aquilo não fazia muito sentido. Esses dias ano passado, teve uma saída que alguém virou um repórter. E daí o balanço geral, tipo, era meio que o repórter do balanço geral, e se deslocou a brincadeira, porque a possibilidade de narrar para um público o que se estava vivendo fez a brincadeira sair do bate-apanha, polícia, ladrão, prende, enxerto de drogas, para isso, assim. Ou outras possibilidades também que a brincadeira, que o brincar possibilita. Tem uma cena que eu vivi, isso, assim, que foi eu colocada, em que as duas meninas, elas brincando de dançarinas, elas se transformam em madames. E elas convocam eu e uma colega de equipe a serem as empregadas domésticas delas na cena da brincadeira. E elas eram patroas duríssimas, assim. Mas, bom, assim, o que elas estão contando também sobre ser madame, sobre ser empregada, e o que poder brincar com isso vai possibilitando de elaboração, né? Eu li um texto da Julieta Jerusalinski esses dias, que ela falava uma coisa assim, que a gente pode entender que uma criança precisa atravessar esses conflitos. Mas, como clínico, fica muito mais difícil ajudar a criança a avançar nisso, tendo como pano de fundo o mundo no qual os sujeitos adultos pretendem magicamente salvaguardar-se das suas dificuldades. Então, a gente pode pensar nisso na relação com a medicalização, né? Bom, a proposta da Casa dos Cataventos é de um espaço-tempo pautado pela ética da psicanálise, no sentido em que os adultos se ocupem das crianças e dos adolescentes, que é um lugar de acolhimento da vida comum, sustentado por profissionais que recebem quem chega e que estejam disponíveis a falar com eles sobre o que lhes interessa e faz questão. A doutora tem um conceito da palavra ou fala verdadeira, e que a ideia é isso, que as crianças são tomadas enquanto sujeitos e fala-se com crianças, que é um exercício de reconhecimento da criança como sujeito de linguagem e de desejo, não só como um sujeito de direitos, mas também bom, ali tem um desejo, ali tem um sujeito, quais são os discursos que atravessam, de onde essa criança fala. E é um pouco a nossa ideia, é um espaço-tempo mediado pelas palavras que buscam nomear o que se passa com os nossos frequentadores. Poder dar nome para aquilo que está passando, auxiliar as crianças a construírem recursos. Muitas vezes, assim, criança muito pequena, às vezes a gente precisa construir a nomear o que se passa, sabe? Nomear, isso é tristeza, isso é eu não gostei que o fulano pegou um negócio de mim. Então, bom, como é que a gente resolve isso sem partir para brigar com o fulano, por aí vai, assim. E a gente entende que é um espaço entre políticas públicas, no sentido que a gente não é nem serviço de saúde, nem de assistência social, nem de educação, mas as nossas ações elas transitam por esse assim, seja bom assim no que se sustenta ali ou nos as articulações de redes que vão se fazendo, e também é um espaço de passagem assim entre a família e o social, entre a casa e o espaço público, entre a infância e a adolescência, entre a vila e a cidade.
E tem algo assim, que a Casa dos Cataventos ela não tem uma obrigatoriedade de presença. A gente está lá e as pessoas podem só chegar. E quando se chega, e isso a gente entende também um pouco, bom, a gente não é uma política pública que, bom, assim, tem, no sentido assim de ter que ter presenças, dados, metas, apesar de a gente estar no processo de inscrição do CMDK e se havendo como é que a gente vai fazer isso com a nossa metodologia de trabalho. Mas, assim, as crianças que chegam, elas dão o seu nome e a sua idade, num caderno em que todos têm seu nome, no sentido de ter um lugar de inscrição de igualdade de todos que fazem parte daquele espaço naquele momento. A Casa da Árvore escreve num quadro negro, assim. A gente acabou transformando isso para um caderno, porque ali fica o registro, então algumas crianças gostam de olhar suas presenças, tem algo de dizer o nome. Então, assim, nisso das crianças não terem uma obrigatoriedade, elas têm que se colocar numa posição ativa de narradora. Porque isso, elas vão ter que falar, dizer seu nome, descobrir sua história, sua idade, e elas entram na Casa dos Cataventos nesse registro, de ter que, bom, se colocar para entrar, saber seu nome. Tem muitas crianças que aprendem o nome, sobrenome, assim, porque tem uns pitoquinhos, né, que ainda não sabem. E, assim, as duas situações que eu pensei de trazer um pouco para compartilhar, um pouco na ideia de poder conversar, foi de 2 meninos. São duas situações antigas. E um era de um menino que ele tinha 4 anos e a avó trazia ele, era um menino criado pela avó, trazia ele para a Casa dos Cataventos porque ele vai para a escola no ano seguinte e ela quer preparar ele para a escola no sentido de socialização. Ele é um menino que ele meio que nos atordou inicialmente por uma brabeza, assim. Ele é um menino muito brabo, muito duro, com muitas dificuldades de compartilhar um espaço comum. Ele vem normalmente acompanhado de um primo, e daí tem uma relação meio de irmão entre os dois, então eles brigam muito, têm dificuldade de, de dividir o tempo, o espaço, a brincadeira, o brinquedo, a atenção. E esse menino utiliza como recurso para conseguir o que quer algo de uma brabeza, assim. Ele às vezes nos colocava contra a parede, era um pitoquinho, assim, um menino de 4 anos, mas que tinha uma força que parecia, sabe assim. E daí aos poucos a gente foi escutando que essa dureza e essa brabeza eram algo de excessivo nas vivências desse menino. Tinha algo de excessivo na forma como ele circulava dentro da família, e que ele não tinha recursos ainda para dar conta daquilo. Então, assim, foi muito trabalho de brincar, conversar, emprestar palavras, até que alguns deslocamentos foram sendo possíveis. E ele poder passar a nomear, em vez de, sei lá, ficar brabo, porque alguém pegou. Eu lembro, sei lá, de uma cena com ele em que era a divisão do balanço. A gente tem 2 balanços, então, como a ideia da Casa dos Cataventos é que todo mundo possa brincar um pouco, quando tem muita demanda pelo balanço, a gente faz um combinado que cada um fica um pouquinho para todo mundo poder brincar. E daí chegou a vez dele ceder o lugar para outro e era assim, algo que quando ele ficava bravo, ele endurecia assim, fisicamente. E a gente foi trabalhando, bom, tu pode dizer que tu está bravo. A gente está vendo que tu está bravo, quem sabe tu diz que tu está bravo. E aos poucos ele foi conseguindo dizer, em vez de, sabe, puxar a orelha de um ou dizer, tô bravo. Eu tô muito bravo. Tá, a gente está vendo que tu tá muito bravo, que tu quer seguir no balanço, mas não tem como, assim. E assim, e foi construindo algo dele poder falar e poder dividir sem transbordar nesse excesso, assim. E de ir construindo recursos para lidar com as situações que se apresentavam. Hoje ele é um menino que frequenta só nas férias, porque ele está na escola, isso já faz 4 anos. E ele entrou na escola, assim, então foi um trabalho de preparação para a escola que se colocou ali. Outro menino, que era um menino de 10 anos na época, era um menino que ele era muito agitado. E tinha um impasse com a escola, nisso de um... Gostei do termo, de um descabente. Ele não cabia na escola na sua agitação. E daí ele começa... A situação assim, com a escola começa a saltar, assim, porque... Ele vinha de tarde e daí de manhã ele aparecia no turno pelas 10 da manhã. E a gente, tá, mas espera aí, quando é que ele está na escola? Daí ele começa a nos contar que ele só vai meio turno na escola,
porque esse era, sei lá, o plano que tinha se feito, porque ele era um menino muito agitado, que não suportava ficar na escola. Bom, tinha um diagnóstico de TDAH, tinha uso de Ritalina, e nada parecia dar conta daquela agitação. Mas, bom, a nossa aposta é que a agitação ela possa ser acolhida. A agitação é uma expressão de algo que precisa ser elaborado, que está dizendo de algo que está acontecendo com aquela criança. Então, isso, assim... Bom, precisou de muito trabalho de equipe também para a gente acolher a agitação, porque era um menino muito agitado, assim. A gente, inclusive, em algum momento chamou ele de Tasmania, sabe? Naquela ideia de redemoinho, que isso, quando não parecia o corpo não cabia toda a agitação, ele fazia o redemoinho em relação a todas as crianças que estavam ali, e as brincadeiras. Mas daí foi se produzindo outras coisas, porque nessa agitação tinha muita potência criativa. Ele era um menino muito inventivo e muito inteligente, só que a agitação meio que não deixava tudo isso aparecer. E, bom, a gente foi trabalhando no sentido dele poder construir brincadeiras, de poder ficar e elaborar meios de parar um pouco. Então, assim, muita brincadeira, muita elaboração, mediação pela palavra, até chegar, sei lá, numa cena em que ele monta um restaurante chinês. Ele, sei lá, usa um kimono que tem, ele diz que ele é um chefe de um restaurante chinês. E daí ele monta todo o restaurante e ele nos recepciona com um namastê. e nisso vai aparecendo o interesse por coisas orientais, onde é que fica a China, o que é o namastê, porque ele é um menino que faz judô. Por aí vai, assim. E algo que vai colocando outro ritmo, que ele vai conseguindo parar para brincar, e algo de brincadeiras que são num plano simbólico, porque ele é uma criança que se coloca muitas vezes a coordenar brincadeiras. No sentido de que, sei lá, é isso, é um restaurante, então ele diz, tu, fulano, é o restaurante o segurança do restaurante, tem que ter dinheiros de papel para ter circulação, então ele senta e faz os dinheiros de papel, por aí vai, assim. E eu queria, acho que, terminar dizendo que, da dimensão coletiva do nosso trabalho, assim, que é importante a gente estar em vários na Casa dos Cataventos para sustentar essa aposta. Mas eu acho que nisso que o Ricardo falou, assim, que qualquer intervenção, bom, sempre diz de um coletivo que sustenta essa intervenção. Ali na Casa dos Cataventos é assim. Tem algo que a gente diz que tem algo que é a sustentação de um espaço coletivo em que a gente toma as situações singularmente, que a gente tem que estar olhando para a equipe, meio um olho fritando peixe e o outro no gato, assim, no sentido que, bom, se sustenta no olhar, no ver como é que o outro colega está, o que está acontecendo ali, de se revezar também, uma coisa de sustentar a aposta, então às vezes tem que tomar fôlego, trocar o desejo para conseguir sustentando a aposta de que ali tem um sujeito de desejo e que tem muito a contar e inventar, assim. E daí eu lembrei de um provérbio africano, aquele It takes a village to raise a child, que é preciso uma vila para criar uma criança. Que é nesse sentido, assim, é preciso um coletivo para criar uma criança. Acho que era isso.